Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim nada parece funcionar? Como se cada passo à frente fosse seguido por dois para trás. Você ora, jejua, ajuda os outros, abre mão de si, mas continua esperando. O tempo passa, e tudo o que você vê são promessas ainda não cumpridas, portas que não se abrem, respostas que não chegam. E nesse silêncio, o coração começa a se encher de perguntas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu errei em algum ponto do caminho? Porque parece que para os outros tudo acontece e para mim é sempre mais difícil? Talvez nesse momento você esteja vivendo exatamente isso. Um período onde tudo parece travado. Um vale onde a voz de Deus soa distante. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é abandono? É alinhamento? Que enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está movimentando peças, desfazendo armadilhas, limpando o terreno? E se eu te dissesse que essa espera não é castigo, mas um cuidado preciso para que você não entre em ambientes que sua alma ainda não está pronta para habitar? Essa palavra não chegou até você por acaso. Há uma movimentação espiritual acontecendo neste exato momento, e ela tem o seu nome. Deus não te trouxe aqui para apenas ouvir. Ele te trouxe para discernir. Porque há algo sendo liberado do alto, e quem não estiver atento pode perder o que esperou por tanto tempo. Então, feche a porta da pressa. Desative a distração. Essa mensagem carrega mais do que consolo. Ela carrega direção. E direção pode mudar toda uma história. Você está prestes a entender que o tempo de Deus não é demora, é exatidão. Quantas vezes você já segurou o choro só para não preocupar ninguém? Quantas vezes já engoliu a dor com um sorriso pronto, fingindo que estava tudo bem? Você cuida de todo mundo, é ombro para os outros, consolo para quem sofre, mas quem é que percebe o que você sente? Quem é que realmente enxerga o cansaço que você carrega por dentro? Você já teve a sensação de estar se doando demais, e mesmo assim, sentir que está ficando para trás? De ver pessoas sendo abençoadas, conquistando, crescendo, enquanto você permanece no mesmo lugar esperando por algo que parece nunca chegar? Talvez você se pergunte, onde está Deus nessa história? Será que ele me esqueceu? A verdade é que muitos vivem hoje essa mesma luta. Um conflito interno entre fé e frustração. Entre confiar e querer desistir. Há pessoas agora mesmo que carregam no coração promessas que parecem distantes. Sonhos que foram engavetados por causa do cansaço. Orações que foram feitas com lágrimas e ainda não tiveram resposta. Mas o que poucos entendem é que Deus trabalha diferente. Ele não tem pressa. Ele não age com base na ansiedade humana. Enquanto você olha para o relógio, ele olha para o seu preparo. Enquanto você espera pela resposta, ele está te moldando para que, quando ela chegar, você esteja forte o bastante para sustentá-la. A sensação de estagnação que você sente pode não ser falta de movimento, mas o silêncio antes da transformação. Um tempo de raízes profundas sendo formadas. Porque Deus não constrói superficialidade. Ele prepara a estrutura antes de liberar o peso da promessa. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Um tempo de lapidação, de realinhamento, onde o que parece espera é na verdade construção. Para entender o que Deus está fazendo em sua vida agora, precisamos olhar para a história de um homem que viveu exatamente esse dilema. José, o filho de Jacó. Desde cedo, ele recebeu sonhos grandiosos de Deus. Sonhos de liderança, de destaque, de honra. Mas o que ele enfrentou logo em seguida parecia o oposto total dessas promessas. Rejeição, traição, escravidão e prisão. José foi vendido pelos próprios irmãos, esquecido em uma terra estrangeira, injustiçado por fazer o que era certo. Por anos tudo indicava que Deus havia se calado. Mas o que parecia abandono era, na verdade, posicionamento. O poço não foi o fim, foi o começo. A prisão não foi o castigo, foi o caminho. Cada dor, cada perda, cada silêncio fazia parte
do roteiro divino que o levaria ao palácio. E aqui está a chave. José não deixou o silêncio roubar sua fé. Ele serviu com excelência, mesmo sem reconhecimento. Ele interpretou sonhos de outros, mesmo quando os seus pareciam engavetados. E foi exatamente essa postura que o preparou para o momento em que Deus decidiu mudar tudo de uma hora para outra. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está te moldando nos bastidores, usando circunstâncias difíceis para te refinar, te preparando para carregar com maturidade aquilo que você pediu com fé. Porque Deus não entrega promessas para corações despreparados. O que você está passando não é punição, é treinamento. Talvez você se sinta como José no meio da prisão, esquecido por todos, até mesmo por quem você ajudou. Mas escute. Quando chegar o tempo certo, e ele está mais perto do que você imagina, Deus fará questão de te tirar do anonimato e te posicionar em lugares que você jamais imaginou. Porque quem foi fiel no silêncio está sendo preparado para reinar com propósito. Agora pare e reflita comigo. E se tudo o que você viveu até aqui não foi perda, mas lapidação? E se as portas que não se abriram foram, na verdade, livramentos? E se o silêncio de Deus foi a proteção que você não pediu, mas que mais precisava? Muitas vezes o céu responde sem fazer barulho, e quem não estiver com o coração sensível, perde o milagre achando que nada está acontecendo. Há momentos em que Deus escolhe trabalhar no invisível, porque o que Ele está construindo é eterno. Enquanto seus olhos enxergam atraso, Ele está arquitetando uma reviravolta. Enquanto você chora no secreto, Ele está escrevendo um testemunho público. É como uma árvore frutífera. Durante meses parece que nada acontece. Mas no subsolo as raízes estão se aprofundando, criando estrutura para um crescimento que não será passageiro. O problema é que muitos desistem nessa fase. Param no meio do processo. Perdem a fé quando tudo que tem é silêncio. Mas Deus não honra velocidade, Ele honra constância. Quem permanece no processo colhe com honra, e quem crê mesmo sem ver, será surpreendido por uma resposta que excede todo entendimento. Você pode estar prestes a viver o cumprimento de algo que orou por anos, uma ligação inesperada, uma cura repentina, uma porta aberta onde não havia nem parede. Deus está te posicionando sem que você perceba. E muitas vezes a maior confirmação de que algo grandioso está para acontecer é justamente o aumento da pressão, do cansaço, da luta interna. Por isso não desista agora. Você não está retrocedendo. Está sendo promovido no silêncio. O céu não te esqueceu. Pelo contrário, há movimentações acontecendo ao seu redor neste exato momento. E se você continuar caminhando, vai testemunhar com os próprios olhos aquilo que parecia impossível. Deus está agindo e o tempo da virada chegou. O tempo da virada não chega com alarde. Ele começa com discernimento. E é por isso que Deus tem chamado você para momentos de silêncio, para pausas forçadas, para reflexões solitárias. Porque antes de mudar o que está à sua volta, Ele muda o que está dentro de você. O verdadeiro milagre começa quando a sua visão é transformada, quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a declarar: o que Deus quer me mostrar com isso? Talvez você esteja no meio de um ciclo que se repete há anos. Relacionamentos que não se firmam, finanças que não avançam, decisões que te prendem em vez de libertar. Isso não é apenas azar ou coincidência. É um padrão espiritual que Deus está quebrando agora. Há coisas que estão sendo realinhadas, no invisível, cadeias emocionais sendo desfeitas e fortalezas mentais sendo abaladas. E tudo isso para que você viva o novo de Deus com maturidade e leveza. Olhe ao seu redor. Sinais já começaram a aparecer. Situações que antes te paralisavam, hoje você enfrenta com mais firmeza. Decisões que antes te confundiam, agora estão sendo clareadas. Isso é o Espírito Santo atuando. Ele está preparando a sua atmosfera. Pessoas estão sendo afastadas. Ambientes estão mudando. E o que parecia resistência era apenas Deus te preservando para algo maior. E se você tem sentido essa pressão mais intensa nos últimos dias, saiba, é sinal de parto espiritual.
A promessa está prestes a nascer. O clímax da dor antecede o nascimento do propósito. Não é hora de parar, é hora de avançar mesmo sem força. Porque o que está vindo não é pequeno, é honra, é restituição, é cura que toca o corpo e a alma. Deus está levantando pessoas para te favorecer. Está usando até situações contrárias para te empurrar na direção certa. Aquilo que era motivo de vergonha vai se tornar testemunho. Aquilo que era cicatriz vai se tornar sinal de autoridade. Porque Ele escolheu você e quem Deus escolhe, Ele sustenta até o fim. Você precisa entender. Nada que Deus promete volta vazio. Nenhuma palavra liberada do céu é desperdiçada. Talvez você ache que já perdeu tempo demais, que desperdiçou oportunidades, que tomou decisões erradas. Mas quando Deus entra na história, até o tempo perdido é restaurado. Ele é especialista em virar páginas e começar capítulos novos, com uma autoridade que o passado não pode contradizer. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes se sentiu pequeno demais para o sonho que carrega? Isso não é coincidência, é guerra espiritual, é resistência contra uma promessa que, quando se cumprir, vai impactar vidas além da sua. Por isso o ataque foi tão intenso. Por isso o silêncio foi tão prolongado. Porque o que Deus tem contigo é maior do que você imagina. Mas agora chegou a hora da ativação. O céu já está movendo peças que você ainda não vê. Portas estão se abrindo silenciosamente. Corações estão sendo inclinados a seu favor. O ambiente espiritual da sua casa está sendo limpo. Palavras negativas estão sendo anuladas. O peso que te acompanhava nos últimos meses está sendo arrancado agora, neste exato momento, pela presença do Deus que entra sem bater, mas só permanece onde há espaço. Você não está aqui por acaso. Essa palavra veio como confirmação para uma oração que você fez em silêncio, para um suspiro que você soltou sem ninguém perceber. Deus ouviu. Deus respondeu. E agora Ele te chama para o centro da promessa. Não é tempo de andar em círculos. É tempo de caminhar com firmeza. A estação mudou, e quem perceber isso a tempo vai colher frutos que não brotam em qualquer solo. Abra os olhos espirituais. A presença de Deus está te cercando. Sinais já estão sendo liberados. O que era travado será destravado. O que parecia repetição, agora será rompimento. E quando tudo começar a fazer sentido, você vai olhar para trás e perceber. O silêncio era a assinatura de um Deus que trabalha nos bastidores para entregar milagres que olhos humanos não podem explicar. Não se engane. Os dias mais difíceis da sua vida não foram sinal de abandono, foram provas de resistência. E agora, o céu registra que você passou. Passou por desertos que outros não suportariam. Passou por perdas que ninguém entendeu. Passou por ciclos de silêncio que feriam mais do que palavras duras. Mas mesmo assim, você ficou. Continuou crendo. Continuou esperando. E essa fé, mesmo machucada, foi sua maior arma. Deus honra quem permanece. E o que Ele está para liberar na sua vida não é só resposta. É recompensa. Não é apenas o fim da dor. É o começo da evidência. Porque quem passa pelo processo, com fé, recebe algo que o mundo não pode oferecer. Autoridade espiritual. E é isso que Deus está depositando em você agora. Você vai começar a perceber. Sua voz terá mais peso. Suas palavras tocarão pessoas de maneira diferente. Seu olhar carregará consolo. Seu abraço transmitirá cura. Porque tudo o que você viveu gerou algo que não se aprende em livros. Unção. E unção não se explica, se carrega. E quem carrega transforma ambientes. As pessoas que te desacreditaram vão te ver se levantar. Mas você não precisará provar nada. Sua transformação será visível. Deus vai fazer questão de honrar você de forma tão evidente que até quem duvidou vai ter que reconhecer. Foi Deus quem fez, não por vaidade, mas para que, através da sua história, outros se sintam encorajados a não desistir da própria caminhada. Você não será lembrado pelo que perdeu, mas por como permaneceu.
E isso é sinal de vitória real. Porque mais do que conquistar, Deus quer te estabelecer. E quando Ele te estabelece, ninguém pode tirar. O lugar que Ele reservou para você já tem seu nome. E o tempo de se esconder acabou. É hora de assumir sua identidade em Cristo, de andar com convicção e de viver o que foi preparado desde o princípio. Agora que você chegou até aqui, saiba: isso não foi um acaso. Esta mensagem encontrou você no exato momento em que seu coração mais precisava de direção. Deus orquestrou cada palavra, cada silêncio, cada versículo que se fez vivo neste conteúdo para lembrar você de uma verdade que o mundo tenta apagar. Ele nunca saiu do controle. Tudo o que você viveu até agora não foi desperdício, foi preparação. Deus estava moldando o invisível para que você suportasse o visível, porque o que está vindo sobre sua vida tem peso de eternidade. E quem carrega a promessa não pode andar como quem vive de acaso. É tempo de maturidade. É tempo de discernimento. É tempo de andar na direção da promessa com a convicção de quem sabe que não caminha sozinho. Deus está entrando em áreas que você achava que jamais mudariam. Está tocando em laços familiares, curando memórias, restaurando a autoestima, levantando você como um referencial de fé dentro da sua casa. A tempestade não te derrubou. A espera não te anulou. O que você suportou te posicionou. E agora, Ele te diz: é a sua vez. Não apenas para receber, mas para transformar. Sua história vai ser usada como ponte para outros que ainda estão presos no vale. Você será canal de cura, de palavra, de consolo. Não porque você tem força em si mesmo, mas porque você escolheu não soltar a mão de Deus quando tudo dizia que era melhor desistir. Então, aqui vai meu convite. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Se esta palavra tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco. E se você deseja apoiar esse projeto, confira os links na descrição. Cada gesto seu nos ajuda a levar esperança a ainda mais vidas. Você não está só. Deus está com você. E quando Ele está, até o silêncio fala.